Terremotos, meus amigos. Você sabe qual foi o maior terremoto ou mais potente já registrado na história da humanidade? Se não sabe, vem comigo. Você vai ficar sabendo hoje aqui no nosso tradicional vídeo do dia. A informação mais relevante que eu trago aqui no dia de hoje em formato vídeo. Temos a pandemia em andamento. Uns dias atrás teve um terremoto lá nos Estados Unidos. Já tiveram tantas mortes, tantos prejuízos, tanto materiais como humanos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. E aí um terremoto atingiu também lá a cidade. Não é esse o mais forte, mas com certeza um terremoto assusta e causa muitas desgraças, muitos prejuízos. Então aqui no vídeo de hoje quero trazer esta informação que é bem interessante, para mostrar também como a natureza tem uma potência enorme se ela quiser, e com certeza ela não faz para nos punir. É algo natural. Terremoto, assim como outras desavenças naturais, terremoto simplesmente acontece. E eu vou falar aqui hoje então do terremoto de Valdívia, o que o mundo aprendeu com o maior tremor de terra já registrado até hoje. No aniversário número 60, já faz 60 anos do maior terremoto já registrado, mostrar aqui a dimensão da tragédia e que lições deixou para o estudo da atividade sísmica do planeta. Sem dúvida, estudar isso é muito importante, para daqui a pouco evitar, provavelmente não é possível, mas você pode se preparar para um evento forte como esse. Vou falar aqui sobre a potência que em comparação, por exemplo, à quantidade de bombas que um terremoto é capaz de gerar, é algo realmente surreal. Então vem comigo, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os vídeos e compartilhe este vídeo com seus amigos. Acesse meu site também, você viu a animação de como ele funciona, lá tem prestação de serviços, também tem loja virtual e tem as notícias do dia. Bom, no domingo, dia 22 de maio de 1960, o Chile, sofreu o terremoto mais forte já registrado na sua história. Eram 15 horas e 11 minutos. Cerca de 10 minutos por 10 minutos o país foi atingido então por fortes solavancos ao longo de 1.000 dos seus quase 5.000 quilômetros de costa no Pacífico. Com magnitude de 9,5, o terremoto liberou energia equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima. Você imagina o que é isso? 20.000 bombas de Hiroshima, e causou um tsunami com ondas de até 25 metros de altura. É a altura de muitos prédios aí, Causou então devastações nas populações costeiras. Estima-se que mais de 1,6 mil pessoas morreram, 3 mil ficaram feridas e 2 milhões ficaram desabrigadas no sul do país, segundo dados do Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. A geografia do Chile mudou. Houve populações que afundaram e outras áreas subiram vários metros. Um vulcão, inclusive, entrou em erupção e vários rios mudaram o seu curso. Que coisa, hein? Até isso um terremoto é capaz de fazer. A fúria do terremoto se espalhou por todo o planeta. As ondas sísmicas sacudiram a Terra e fizeram vibrar por vários dias. Que coisa, Coisa realmente que assusta. Enquanto a Terra tremia, um tsunami se formou no oceano, atingindo também a costa oeste continental dos Estados Unidos. O Havaí, as Filipinas e o Japão totalizaram mais de 200 mortes. Os tsunamis normalmente estão 9,6. Quanto foi que eu disse? 9,5. Foi o mais forte já registrado. Então, normalmente, o máximo da escala, então 10, mas normalmente é 3, é 4, é 5 graus na escala Richter, Esse aí foi quase 10, meus amigos. Que potência. E as lições da tragédia? Era um monstro planetário, como descreveu Tom Jordan, então diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, em um artigo da revista científica Nature, no 50º aniversário da tragédia. O grande terremoto do Chile, também conhecido como terremoto de Valdívia, em alusão à cidade mais afetada, ainda é lembrado como uma das maiores catástrofes do país 60 anos depois. O hecatombe, no entanto, também deixou lições valiosas para a ciência e a prevenção de desastres. O que aconteceu, como foram sentidos seus efeitos e que dados esse terremoto deixou para os cientistas que estudam então como a Terra treme? Vamos saber
quais são eles, né? O Chile, não faz muito tempo que teve outro terremoto no Chile, aqui na minha cidade, Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Sentimos o tremor, prédios, hospital aqui da cidade, o pessoal saiu correndo para fora, saiu correndo dele, né, porque o susto foi realmente grande. Foi lá no Chile e sentimos aqui, tantos milhares de quilômetros longe, né? Desde sábado 21 de maio, a costa chilena, perto de Concepción, já havia registrado fortes terremotos de magnitude superior a 8, mas o grande sismo ocorreu no dia seguinte. A cerca de 160 quilômetros da costa da cidade de Valdívia, a placa tectônica de Nazca se movia a cerca de 30 metros abaixo da placa sul-americana. Esse fenômeno, no qual duas placas contíguas se sobrepõem, é conhecido como zona de subducção. A ruptura que causou a sobreposição, segundo o USGS, se estendeu por mais de 1.000 quilômetros de norte a sul, entre as cidades de Lebu e Puerto Aysén. O atrito entre as duas placas liberou séculos de energia acumulada, causando os maiores danos na região entre Valdívia e Puerto Montt. Grande parte da destruição foi causada por ondas de tsunami ao longo da costa. Cidades como Puerto Saavedra foram completamente destruídas e houve graves danos em outros locais como Corral. Em Valdívia, a terra afundou 2,7 metros. Nos arredores da cidade, vários rios mudaram de curso. Algumas planícies se tornaram zonas úmidas e milhares de hectares de campos cultivados e de pastagens foram perdidos. Abre aspas, mudou a paisagem drasticamente, disse o Daniel Melnick, pesquisador do Instituto de Ciências da Terra da Universidade Austral do Chile e também diretor do núcleo Milênio Ciclo, um centro que estuda o ciclo sísmico em zonas de subducção. Abre aspas, ainda nos arredores de Valdívia podemos ver postes telegráficos no meio do rio, cercas, docas e estradas submersas. Não sabia que tinha esse poder, inclusive, que o terremoto tinha esse poder, inclusive, mudar o curso dos rios. Incrível, né? Que coisa. Com o tempo, a formação das áreas úmidas também atraiu plantas e espécies de aves antes inéditas na região. Em Maulim e Chiloé, o afundamento do solo também foi brutal. Em outros lugares, o chão não afundou, mas subiu. A ilha de Guafo, por exemplo, subiu 4 metros. Já a ilha de Guamblin subiu 5,6 metros. Em 24 de maio, 2 dias após o terremoto, o vulcão Puyehue entrou em erupção, lançando vapor e cinzas a 6.000 metros acima do nível do mar. Essa erupção, que durou várias semanas, se deveu ao movimento das placas que fizeram com que o continente se espalhasse e abrisse espaço para a liberação do magma. Melnick disse, seria como se você estivesse removendo a rolha de um champanhe. Após o terremoto, a área do Chile se expandiu, o equivalente a 1,5 mil campos de futebol. O terremoto causou um tsunami que se espalhou por todo o Pacífico. O atrito entre as placas sacudiu o oceano a uma profundidade de 3.000 metros. O mais afetado foi o Chile, onde em algumas áreas a forma da baía acabou aumentando a força do tsunami. Mas as ondas também atingiram outros pontos do planeta. 15 horas após o terremoto, um tsunami atingiu o Havaí, causando 61 mortes e danos graves em Hilo, com ondas com mais de 10 metros de altura. Nas Filipinas, as ondas mataram 32 pessoas na Ilha de Páscoa. Samoa e Califórnia houve também danos materiais. Fora do Chile, a 17.000 quilômetros de distância, o maior desastre ocorreu no Japão, onde 22 horas após o terremoto, ondas de 5,5 metros atingiram a região de Honshu, destruindo 1,6 mil casas, 1.600 casas, e matou 138 pessoas. Tem aqui uma imagem você vê aí em anexo, a rua, rachada, algo realmente incrível. Chile está localizado no chamado Anel de Fogo, uma área ao redor do Oceano Pacífico, onde ocorrem alguns dos maiores terremotos e erupções vulcânicas.
E o terremoto não acontece por acaso, é devido às placas tectônicas, né? Então é um pouco de azar, digamos assim, entre aspas, azar daqueles países que se encontram, países e territórios que se encontram justamente nesses locais mais propícios. E o planeta vibrou, né? O Chile está localizado no chamado então Anel de Fogo, uma área ao redor do Pacífico onde ocorrem alguns dos maiores terremotos e erupções vulcânicas. O terremoto de 1960 foi tão forte que vibrou o planeta inteiro por vários dias. Chegou até a afetar a rotação da Terra, reduzindo os dias em milissegundos. Imagina se acontece um desses em escala global, né? Seria catastrófico. Abre aspas, essas mudanças não são visíveis pelas pessoas, mas as equipes de medição percebem isso, diz Melnick. Mas os efeitos dolosos e impressionantes do terremoto também deixaram lições para os cientistas que estudam esses fenômenos. As vibrações planetárias que ele gerou, por exemplo, nos permitiram entender melhor como as ondas sísmicas viajam pela Terra. O terremoto produziu as primeiras evidências das oscilações do planeta, que são úteis para entender melhor sua estrutura interna. Realmente é de assustar as fotos da época, né? Compreender essas vibrações também foi útil para gerar alertas de tsunami após um terremoto. De fato, após o grande terremoto do Chile, em 65, foi criado um sistema de alerta de tsunami, que foi fundamental para a detecção de tsunamis em todo o planeta. O fato de ter sido concluído que o terremoto se devia a uma zona de subducção era revelador, segundo Melnick. Antes desse terremoto não se sabia como ocorria um terremoto em uma falha que não era visível. Descobrir que existem zonas de subducção foi a descoberta das placas tectônicas, uma das maiores descobertas da geologia, diz o geólogo. Ao estudar estas zonas de subducção, ou subducção, em várias partes do mundo, os geólogos podem estimar que um terremoto gigante como o do Chile pode ocorrer aproximadamente a cada 300 anos. Por sua vez, os sedimentos deixados pelos tsunamis em várias costas agora também servem como indicador para os geólogos identificarem outros locais que podem ser propensos a terremotos gigantes. Mas para Melnick, além das lições técnicas, também é muito valioso continuar lembrando as histórias do terremoto. Segundo ele, os testemunhos daqueles que vivenciaram o desastre serviram para elaborar estratégias de sobrevivência e para que novas gerações estejam mais bem preparadas. As histórias contadas pelos idosos que viveram o terremoto em 1960 foram muito úteis para as novas gerações entenderem melhor como um terremoto e um tsunami funcionam, para se preparar melhor e como agir diante de um fenômeno que é inevitável e imprevisível. Não tem nem como você prever que está chegando um terremoto ou um tsunami, né? A diferença é onde acontece, né? Se acontecer o terremoto no mar, aí seria um maremoto, né? Aí acaba causando os tsunamis, as ondas gigantes. E se acontece na Terra, aí derruba o que tiver pela frente, né? Acontecer numa cidade grande, né? Imagina o prejuízo. Pois é, 1960 e acontece a cada 300 anos, então foi 80 anos atrás. As gerações do futuro poderão ter outro, com esse impacto, com esse tamanho, né? Só o tempo dirá, ou antes, né? Tudo que é natural, tudo que vem da natureza, fica difícil de prever, né? É uma previsão que os geólogos, que os cientistas fazem, mas com toda certeza é muito complicado. Você viu aí o mapa, ou melhor, o gráfico mostrando os 7 maiores terremotos da história e a potência de energia que é liberada, né? Olha só, em escala 2 Richter, né? Escala 2 na escala Richter, a energia liberada é de 56 quilos de explosivo. Nesse do Chile, chegou quase a, tem que fazer o cálculo aqui, ó, 56 mil milhões, bilhões, 56 trilhões de quilos de explosivo. Você imagina a quantidade que é isso, né? Um terremoto em escala 6, né, escala média, 56 milhões de quilos de explosivo. Então você pode acompanhar neste gráfico que eu, junto com as outras imagens, deixei anexado aqui neste vídeo. Deixa eu ver aqui o segundo mais forte. Então o mais forte foi esse do Chile, lá em 60. O segundo mais forte do Alasca, em 1964, ó, bem próximo na época, né, anos 60. O terceiro mais forte
foi o da Indonésia em 2004. E o quarto mais forte na Rússia em 52. Olha só, anos 50 e 60 foi devastador com relação a terremotos, né? Mas era uma época que não existia tantos prédios também. Eu fico só imaginando, né? Imagina dar um bichão desses aí numa grande cidade, com grandes prédios. Que loucura que seria, né? Tanto em quantidade de mortes quanto em destruição, né? É, a natureza, meus amigos, não há muito o que fazer contra ela, só prevenir. Claro que a engenharia civil, sem dúvida, mudou muito, foi construído prédios. Pelo menos assim, imagino que a maioria deles esteja já quase à prova de terremotos, né? Mas, enfim, temos que aguardar. Infelizmente chegaram os novos terremotos fortes aí para saber o quanto eles vão causar de danos para a civilização. Então você já sabe aí, uma escala, os terremotos que foram registrados até hoje na história da humanidade vão até a escala 10. Esse do Chile chegou quase em 10, né, 9.5. Então quando você escutar nas mídias, terremoto tal, com um grau na escala Richter em tanto, aí você já sabe, né, 10 é o máximo, que já foi medido até hoje. Então 5 seria o mediano, né, o meio. E aí, abaixo de 5 é fraco, acima de 5 vai ficando já mais forte, né? Terremoto de Valdívia, o que o mundo aprendeu com o maior terremoto já registrado na Terra. Aniversário de 60 anos, né? 60 anos deste tremor de terra. Esse foi o nosso tradicional vídeo do dia. Obrigado pela audiência. Se gostou, não esqueça de dar aquela curtida. Clica ali, bem facinho, clique em curtir o vídeo, ajuda muito nosso canal. Inscreva-se, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você fica sabendo dos assuntos do vídeo do dia. Todo dia tem pelo menos um vídeo aqui novo para você. Também compartilhe com seus amigos. Se você gostou, leve a informação também para aquelas pessoas que você gosta. Tá bom? Um abraço, acesse meu site também. Você viu lá no começo como ele funciona. Um abraço especial e até o próximo vídeo. Tomara que a humanidade não sofra muito com estes problemas naturais que acontecem a todo momento e em todas as eras da humanidade. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.